Existe um tipo específico de injustiça que não pertence a um tempo, mas a uma lógica. Uma estrutura que resiste à razão, à compaixão e à memória. Em Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, Kurt Cobain não está falando apenas de uma atriz esquecida pela história. Ele está falando de tudo aquilo que destrói alguém que se recusa a ser domado. E Frances foi essa figura. Uma mulher que incomodava mais por ser quem era do que por aquilo que fazia. E talvez por isso Seattle nunca a perdoou. Mas para entender a música, é preciso entender o que fizeram com ela e por quê. Frances Farmer nasceu em Seattle em 1913, filha de um advogado apagado e de uma mãe autoritária chamada Lillian, conhecida por seu envolvimento com campanhas patrióticas e morais, sempre em busca de reconhecimento. Desde cedo, Frances se mostrou precoce, inquieta e com uma honestidade que desconcertava. Essa franqueza encontrou espaço quando, aos 16 anos, em 1931, escreveu um ensaio chamado God Dies, no qual expunha de forma irônica e crítica a sua perda de fé. O texto venceu o mais prestigiado concurso de redação estudantil dos Estados Unidos e projetou Frances no cenário nacional, não como uma promessa literária, mas como uma ameaça. O que havia começado de maneira inocente, dentro de uma aula de escrita criativa com a professora Belle Mackenzie, se tornou um escândalo nacional. Belle foi a primeira pessoa a reconhecer a notável inclinação de Frances para a franqueza, a valorizar o senso de ironia já bastante desenvolvido da jovem e a incentivá-lo. E tornou-se a influência mais importante na vida de Frances. O ensaio intitulado God Dies, nas palavras da própria Frances, dizia o seguinte: Deus se tornou um super pai que não me dava broncas. Mas, se eu quisesse muito alguma coisa, ele dava um jeito. Isso me bastava até que comecei a pensar. Se Deus amava todos os seus filhos igualmente, por que ele se importaria com o meu chapéu e deixaria outras crianças perderem seus pais para sempre? Comecei a perceber que ele não tinha muito a ver com as pessoas morrerem, ou com chapéus, ou com qualquer coisa. Tudo acontecia quer ele quisesse ou não. E ele ficava no céu, fingindo não notar. Fiquei me perguntando por que Deus era uma coisa tão inútil. Parecia uma perda de tempo tê-lo. Depois disso, ele foi ficando cada vez menor, até virar o nada. Fiquei até orgulhosa de pensar que havia descoberto a verdade por mim mesma, sem a ajuda de ninguém. E me intrigava o fato de que outras pessoas não tivessem descoberto também. Deus havia partido. O texto provocou uma reação em cadeia. A imprensa local publicou manchetes como Garota de Seattle nega Deus e vence prêmio. A reação da sociedade foi desproporcional. Pastores a citavam em púlpitos como símbolo da juventude perdida, cartas ameaçadoras chegavam à sua casa, e sua entrada na universidade quase foi barrada. Frances passou a ser vista como uma figura perigosa, não por ações concretas, mas por sua forma de pensar. Ainda adolescente, ela se fechou, tornou-se mais introspectiva, mais combativa, mais isolada. Pouco depois, o divórcio dos pais aprofundou essa ruptura emocional. Frances era próxima do pai, e nunca perdoaria a mãe por ter rompido o último laço de equilíbrio que restava. Apesar de tudo, ela ingressou na Universidade de Washington, onde brilhou no teatro, destacou-se como escritora e passou a orbitar círculos artísticos com viés socialista, embora nunca tenha se filiado a nenhum partido. Ela era intensa, lúcida e convicta. Em 1935, venceu outro concurso, dessa vez promovido por um jornal operário, o que lhe rendeu uma viagem à União Soviética. Foi sozinha, enfrentando críticas ferozes da imprensa e da própria mãe, que a considerava uma vergonha pública. Frances não se justificava, não porque era rebelde, mas porque não sabia fingir ser o que não era. Esse comportamento a levou a Hollywood, onde a Paramount viu nela uma nova Greta Garbo, uma das atrizes mais icônicas da era de ouro de Hollywood. Mas Frances recusava papéis superficiais, desprezava a imprensa, detestava o jogo de aparências e não se curvava a ninguém. Sua inteligência crítica, seu desprezo pelo sistema e sua recusa em sorrir para agradar fizeram dela uma peça estranha dentro da engrenagem. Ela não se encaixava e se recusava a ser moldada. Mas esse atrito logo virou ruptura. Vieram as primeiras prisões, por embriaguez, desacato e brigas públicas. Durante uma audiência, ela enfrentou um policial e insultou o juiz. A resposta foi a institucionalização. A própria mãe declarou que a filha era mentalmente instável. E Frances foi internada à força no Western State Hospital, em Steilacoom. Ali, o que era chamado de tratamento se aproximava mais de tortura. Banhos gelados, eletrochoques, insulinoterapia e isolamento. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Segundo relatos incluídos no livro Shadowland, ela foi sistematicamente violentada por funcionários, soldados e até pacientes. Alguns veteranos da instituição descreveram cenas em que ela era imobilizada por auxiliares enquanto soldados bêbados a violentavam, noite após noite. Steilacoom funcionava como um purgatório sem regras, um depósito de punição disfarçado de hospital. E então veio o que talvez tenha sido o ponto final. Segundo múltiplas testemunhas, ela foi lobotomizada com um instrumento semelhante a um picador de gelo, pelo próprio pioneiro da técnica. We'll soon be leaving the hospital. Lobotomy gets them home. Logicamente, como você deve imaginar, não há registros oficiais desses crimes.
e por isso ainda há muitas controvérsias sobre essas informações. Mas o que saiu de lá não era mais Frances. As consequências estavam ali. Frances saiu de Steilacoom obediente e silenciosa. Uma mulher que havia sido destruída, por dentro e por fora. Ela tentou reconstruir o que restava de sua vida. Trabalhou como recepcionista, apareceu esporadicamente na televisão e publicou uma autobiografia, Will There Really Be a Morning? E, embora póstuma, ajudou a cristalizar o mito em torno de sua figura. O livro é inconsistente, com falhas factuais e intervenções editoriais, mas se tornou símbolo de tudo o que ela representava. Não uma estrela caída, mas uma mulher que foi deliberadamente apagada. Frances morreu em 1970, aos 56 anos, de câncer esofágico. Morreu sozinha, ignorada e com a cidade que a viu nascer, preferindo esquecer o que ela dizia. Décadas depois, um adolescente de Aberdeen encontraria no livro Shadowland, escrito por William Arnold, algo mais do que uma biografia. Kurt Cobain leu a história de Frances Farmer no ensino médio e reconheceu nela um reflexo perturbador. Alguém que foi punida por dizer o que pensava, por recusar o papel passivo que haviam escrito para ela. Em uma entrevista, realizada por Edgar Klusener, em 10 de agosto de 1993, Kurt chegou a dizer: "Sinto nojo de saber que algumas das pessoas que faziam parte dessa conspiração estão morando aqui, em Seattle, em suas casas confortáveis e aconchegantes, com suas famílias. Já faz uns 20 ou 40 anos, mas me dá vontade de matá-los." Nesse mesmo ano, ele tentou contato com o autor do livro, mas não obteve resposta. William Arnold, acostumado a receber mensagens de fãs obsessivos da atriz, ignorou. Quando Cobain morreu no ano seguinte, o arrependimento ficou. Em Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, Cobain não conta a história da atriz literalmente. Ele a absorve. Transforma sua dor em espelho. Frances não é só ela, é ele também. É a forma como a mídia destrói, como o público exige que você, mesmo sangrando, continue sorrindo, e como qualquer estrutura que se sente ameaçada por alguém fora do script decide esmagar. A canção é uma acusação velada. Frances terá sua vingança, mas talvez ela já esteja acontecendo. A cada vez que alguém ouve seu nome e percebe que ela não foi esquecida, que a destruição que ela sofreu foi real, e que, de alguma forma, aquilo que fizeram com ela também está sendo feito com outros. Ao cantar que Frances terá sua vingança, Cobain está dizendo que o tempo não apaga, que Seattle não esquecerá, e que alguns nomes nunca desaparecem, apenas mudam de rosto.